Eu vou pedir perdão ao nosso presidente do Instituto, até porque eu sou uma pessoa muito objetiva, mas nessas situações eu acho que alguns princípios da advocacia devem ser sempre seguidos, que há muitos amigos, há muitas lideranças, mas todos sempre seremos colegas. Todos somos iguais. A base da Ordem dos Advogados se constrói nessa noção de igualdade. Muito antes de se falar em rede, de se falar em entidades horizontais, a advocacia construiu uma entidade que se organiza em todo o Brasil, em mais de 1.000 sedes, 27 seccionais, milhares de mulheres e homens doando seu tempo para um trabalho voluntário e gratuito. Quem não compreende isso, não compreende a grandeza da advocacia. Eu quero cumprimentar toda a advocacia do nosso país, na pessoa do presidente Mário Sérgio Duarte Garcia. A quem peço uma salva. Meus amigos, grande emoção me traz aqui essa tribuna, mas grande responsabilidade de, em tempo breve, quem me conhece, para tranquilizá-los, sabe que sou bastante objetivo, falar um pouco desse nosso momento, que talvez precisasse de recursos, de horas, reflexões que muitos aqui buscam e que não encontram em pessoas que têm muito mais capacidade do que eu. Quero apenas começar reafirmando uma divisão que montou o nosso objetivo como entidade. Primeiro, olhar a advocacia. Dividir aqui no meio do advogado algumas reflexões, para depois falar das nossas lutas como liderança da sociedade civil. Primeiro, falar de prerrogativas. Os episódios dessa semana, eu frisava a colegas agora há pouco, desencadearam um grande debate público, mas eu queria lembrar que esses episódios começaram por uma incompreensão do presidente da República com uma questão de prerrogativa, que é o sigilo da comunicação entre o advogado e o seu cliente. Esse talvez seja o maior desafio que estamos a enfrentar nessa quadra histórica. É essa incompreensão do papel do advogado, da sua existência para o contraditório e não para as soluções fáceis, a complexidade do exercício da advocacia, que coloca a advocacia em xeque com aqueles que defendem um mundo linear, um mundo terraplanista, um mundo de soluções absolutamente dadas por elementos externos. Não um mundo construído da síntese, da dialética, da capacidade de pluralidade, da capacidade de divergir dentro da tradição que a advocacia brasileira representa tão bem com a sua história democrática e de pluralidade. Se há uma coisa que eu compreendo com as minhas paixões, porque sou humano e dotado de paixões, é que representa uma entidade com mais de 1 milhão de advogados que pensam de forma heterogênea e se organizam em todo o Brasil. Como nós podemos unificar a nossa entidade a partir desse desafio dos nossos tempos, para não sermos condenados por parcela da opinião pública que não entendem o exercício da advocacia, que acham que no encadeamento processual nós somos aqueles que antagonizam com a fácil solução, antagonizam com o julgamento que dura o tempo midiático, antagonizam com as soluções que cabem nos 140 caracteres do Twitter. Claro que é isso. Essa é a base de uma série de questões que nós temos que refletir. Claro que nós temos que fazer a nossa lição de casa. Olhar para, por exemplo, para o nosso 1 milhão, nossos mais de 1 milhão de inscritos, e dizer que nós, e aqui vejo muitos líderes da advocacia, nós precisamos resgatar também os nossos princípios para dentro da nossa casa. Nós temos que voltar
a conversar nos nossos escritórios, nas nossas faculdades, sobre princípios, sobre o que construiu uma advocacia que sempre foi sinal de fraternidade num país que tem um histórico de ódios e tem um histórico de interrupções da sua democracia. Esse princípio vem se perdendo a partir da explosão dos cursos de direito, a partir de uma descaracterização do que são efetivamente as características de um advogado, a partir da descaracterização do que nós imaginamos como símbolo da advocacia. Nós imaginamos como aqueles colegas que merecem ser celebrados, lembrados. Não é a riqueza, não é a ostentação, não são os aviões. Nós sempre celebramos a coragem, a bravura, a combatividade, a capacidade de dizer alto lá. Com equilíbrio, com serenidade, mas na defesa da Constituição e das leis. E isso está se perdendo. E na hora que isso se perder, nós perdemos a nossa função. O que me dói é ver colegas que não entendem a natureza da advocacia. E aí nós enfrentamos uma luta de vale tudo. Aqui foi dito. Quantos processos nós temos, quantos projetos nós temos no Conselho, no Congresso Nacional, pelo fim do exame de ordem? Alguém nessa sala diverge que o fim do exame de ordem é o fim da advocacia como nós compreendemos? Nós teremos o ingresso de 3 milhões de profissionais. E nós sabemos que sem o amadurecimento e o preparo, a altura da força que essa carteira vermelha, que todos nós aqui carregamos no bolso, carrega, força histórica, força simbólica, força legal, força constitucional, a desvalorizar a nossa profissão todos os dias, a mesmerizar, desorganizar o mercado. Por isso é tão grave a PEC 108. Quero dividir aqui com os senhores que são formadores de opinião. Eu tenho conversado com vários aqui. Nós precisamos conversar com o Congresso. Se há algo que eu me dediquei nos últimos meses, desde que cheguei em Brasília, de lá não sou do Rio de Janeiro. Há quem diga que nem do Rio de Janeiro, sou da Barra da Tijuca. É conversar com o Congresso. Primeiro havia uma ideia de que isso era bom financeiramente para a OAB. Ora, se a OAB fosse uma entidade mercantil, ela adoraria esses 3 milhões pagando anuidade. Nossas capacidades financeiras estão esgotadas. Esgotadas aonde? Todos, temos aqui o Ricardo, temos vários que já foram liderança de ordem, Dulce, tantos outros, Marcos Vinícius. Todas as nossas salas, nesse exato momento, estão funcionando. E lá estão advogados e advogadas, em sua maioria jovens, usando a estrutura da OAB, computadores, luz, funcionários, para peticionar, trabalhar, ganhar o sustento da sua família. A ordem é a única entidade que assim faz. Ela hoje abraçou parcela substancial da advocacia empobrecida, destreinada para o processo eletrônico, e incapaz de enfrentar o desafio desse momento de transformação tecnológica. Mas nós não podemos trocar esse fortalecimento financeiro pela absoluta descaracterização dos princípios e das qualidades da nossa profissão. Então peço aqui para que sejamos aliados na luta contra a PEC 108. Evoluímos muito nas últimas semanas. Agradeço muito a um conterrâneo, que é o deputado Rodrigo Maia, que tem sido um fio condutor da institucionalidade desse país. Tem sustentado a institucionalidade desse país com a capacidade que ele detém de conversar pluralmente no Congresso Nacional. Essa reflexão tem que ser feita sobre o papel do Congresso nesse momento. Junto com isso, temos sim que retomar o diálogo com os tribunais superiores, com o Supremo Tribunal, porque são aliados nossos nessa luta da valorização da formação do direito, da formação verdadeiramente ética e qualificada dos nossos profissionais. Divido com os senhores essa preocupação do exame de ordem, mas divido também com o perfil que a advocacia vai ganhar necessariamente nos próximos anos. Falava com o César, com o Gagé, com o Brigagão, que vamos hoje criar uma comissão para tratar da OCDE. Nós
necessariamente teremos que fazer alterações que procuraram na semana passada pelo Itamaraty, que o acordo nosso com o pedido de ingresso do Brasil obrigará a mudança em regras de prestação de serviços. Nós tratamos o tempo todo de tarifa, como um país agroexportador, mas não notamos que vai haver uma mudança no perfil dos serviços. Nós precisamos, então, o quê? Ter uma ordem qualificada e técnica para discutir o que de bom há na democracia, meus amigos. A última eleição desafia um pensamento. A população brasileira quer sim segurança, quer sim avanço, quer uma reforma tributária, e nós temos que ter uma comissão discutindo isso e produzindo. A advocacia tem que voltar a produzir ideias para o futuro do Brasil. Há um clamor da sociedade brasileira por qualidade técnica. No lugar das soluções fáceis, que em democracia são sempre as erradas, nós temos que introduzir um debate complexo, mas capaz de chegar a um final. Há propostas. A reforma política, a reforma tributária, todos os instrumentos que estão em rediscussão, e que bom que estejam em rediscussão nesse momento no nosso país. Nós não podemos perder a oportunidade histórica de ocupar esse debate público com a entidade, a profissão que mais produz conteúdo no nosso país. Alguém nessa sala, faça outro desafio, duvida que em alguma seccional nossa, nesse exato momento, um debate de grande relevância não esteja acontecendo? Com produção teórica, produção técnica? Claro que está. Nós temos que voltar a comunicar isso, produzir e fazer ver à sociedade que nós temos uma posição colaborativa com o futuro da nossa população. Nós temos uma posição de transformação, mas uma transformação dentro do marco democrático da Constituição, uma